O desabamento de pedras em um cânion no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, deixou 10 mortos neste sábado, dia 8, após atingir 4 embarcações que estavam na área. Na cidade piauiense de Buriti dos Montes está o cânion do Rio Poti, local que atrai muitos turistas. Hoje nós recebemos o professor doutor Jorge Abreu, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Piauí, para nós entendermos exatamente o que pode ter ocasionado esse acidente que ainda está em investigação lá em Capitólio, Minas Gerais, e se há possibilidade de acontecer algo semelhante no cânion do Poti. Inclusive nós temos imagens do cânion do Poti, que é exatamente essa fenda, não sei se eu posso usar esse termo, professor, me corrija, uma fenda, né, entre rochas com transcurso de água. Como é que se forma geograficamente esse tipo de paisagem? Bem, os cânions são formados há milhares de anos, né, pela deposição dos sedimentos, né, dessas areias que vão se depositando e vão se tornando rochas mais resistentes, né? Com o passar do tempo, os rios vão cortando e abrindo essas rochas, né, e criando esses paredões rochosos que nós chamamos de cânions, né? Como a gente pode ver, alguns blocos já estão, né, caídos do processo de erosão. Então, a própria existência do cânion, né, surge pelo processo de desgaste, né, e queda de blocos. Então, o que aconteceu em Capitólio, né, também acontece aqui no Piauí, a queda dos materiais, só que nós temos questões distintas, né? Lá nós tínhamos uma grande área com uma represa criada e que faz com que haja um atrativo natural, né, para muitos turistas, né? Então nós temos o desenvolvimento do geoturismo naquela região em função da presença dos cânions. Tem uma intervenção humana, né, no ambiente natural. Tem, né? Tem uma intervenção humana. Agora, ela não é necessariamente a causa principal do que aconteceu, né? Então nós temos um conjunto de rochas sedimentares, né, e que sofre erosão, sofre desabamento naturalmente. Nós tivemos agora, né, um agravante, uma quantidade muito elevada de precipitação. Então, o volume de água entrando nas fendas, nas falhas que existem nas rochas, vão aumentando a pressão sobre aquelas rochas, fazendo com que haja esse desabamento. Entretanto, é necessário que a gente sempre tenha o apoio, né, dos órgãos de monitoramento, né, Serviço Geológico do Brasil, e que isso esteja sendo pensado pelos gestores, né, das prefeituras. Existe esse monitoramento do cânion? Muito pouco no Brasil, né? No cânion do Rio Poti, não, né? Então, o geoturismo está se desenvolvendo ali agora, né? E aí seria interessante que as prefeituras municipais, bem como o governo do estado, estivessem atentos a isso para que a gente não tenha que venha constatar algum processo como que aconteceu em Capitólio. Existe alguma forma de prever que pode acontecer um desabamento de rocha em uma região visitada pelos turistas? Existe sim. Agora é associado ao monitoramento. Então, é preciso que sejam contratados técnicos, né, de geologia que possam fazer um monitoramento e um mapeamento geotécnico para verificar se em algum setor do cânion existe algum risco, né, de desabamento de algum bloco. Que sinais são esses observáveis? Que ali há uma fragilidade e pode desabar uma rocha? Como nós tivemos em Capitólio, né, fotos de períodos anteriores podem mostrar a existência da falha e se ela está aumentando, né? Mas é preciso que esse monitoramento seja constante, não só uma política de um governo, mas uma política de Estado, né? Para que sempre haja esse monitoramento, para que daqui a 4 anos eu não tenha uma mudança de governo e o monitoramento desapareça. Então, a gente precisa ter um monitoramento sistemático daqui para frente. Nós também estamos aqui no Piauí, professor, no período chuvoso, muitas precipitações, casos de alagamentos, enchentes, rodovias rompidas. Há motivo para se preocupar com a região do cânion do Poti? Fica contraindicado o turismo essa época do ano? Sempre é importante que esteja atento, né, ao monitoramento da pluviometria na região, né? Eu estive acompanhando os dados dos últimos dias. Na região não tem alerta amarelo, né? Nós tivemos na área mais central do Piauí, Maranhão e Tocantins
e Bahia, né? Mas para a área do cânion não tem esse alerta, tá? Entretanto, sempre é importante a gente estar acompanhando os órgãos de meteorologia para verificar se tem alguma mudança nesse padrão. E qualquer indicativo de uma chuva com maior precipitação, é importante que seja suspenso, pelo menos naquele momento, né, qualquer tipo de visitação. Ainda mais que nós precisamos que haja um acompanhamento dessas formas de visitação ao cânion, que ocorrem, na verdade, por parte principalmente dos guias turísticos, né? Então, é importante haver agendamento, é importante que o serviço de monitoramento esteja presente para também alertar os guias turísticos, bem como os turistas nesses períodos. Existe na história algum registro de que aconteceu o desabamento de forma conhecida no cânion do Poti? Não, só do ponto de vista natural, né? Ele já se formou por meio da erosão e desabamento de materiais, mas não assim que venha a ser relatado, né, ou noticiado. Muito bem. Obrigado. Professor, inclusive nós temos a imagem aqui do que aconteceu em Capitólio, relembrando uma tragédia, metade das vítimas conhecidas até agora de um mesmo núcleo familiar, lamentável. Existe um trabalho da Marinha, do Corpo de Bombeiros, ainda vistoriando a região, em busca de entender o que pode ter proporcionado. Está aqui a explicação geológica do fato, enfim, mas no cânion do Poti, para o cânion do Poti, não há motivo de preocupação nesse momento. Até o momento não, mas precisamos sim estabelecer políticas de monitoramento. Tá certo. Professor, muito obrigado. Professor Jorge Abreu, professor doutor de Geologia do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Piauí. Foi um prazer, obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. De nada, estamos à disposição.